conservador, eu defendo o ponto de que a família é a célula básica de uma sociedade firme e bem estruturada e, por consequência, de uma cultura com sólidas bases morais e que poderá se provar vitoriosa ao longo das gerações. A questão geracional, inclusive, é uma das características das boas famílias. Elas não se resumem a uma geração, mas são, antes, a conexão entre diversas gerações ao longo das décadas ou mesmo séculos, numa rede de amor e cuidado mútuo que faz com que os mais velhos zelem pelos mais novos e vice-versa. Os pais cuidam de seus filhos, abrindo mão de seu próprio bem-estar para garantir um bom futuro para sua prole. Os filhos, por sua vez, fazem sacrifícios em sua vida adulta para garantir uma boa velhice para seus pais. Esse é o cenário perfeito das famílias estruturadas, a conexão das gerações baseada em amor e em cuidado. Pena que as coisas já não são assim. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal do Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Disse certa vez São João Crisóstomo: aquele que planta a raiz é, sob todos os aspectos, responsável por aquilo que brota dela. O sentido da responsabilidade, tanto por seus próprios atos, quanto pelo bem-estar e pela vida de seus entes queridos, é o que sempre moveu a estrutura familiar humana e é o que, em última instância, elevou a nossa sociedade ao patamar de civilização mais avançada da história humana. Todos aqueles valores de que mulheres e crianças devem vir primeiro, e que o homem deve prover o sustento do lar, e que marido e mulher devem se sacrificar para criar bem os seus filhos, e que os filhos crescidos devem acolher com amor e generosidade seus pais idosos, e que todos devem trabalhar para preservar e fazer crescer o patrimônio da família, para garantir uma boa herança às próximas gerações. Bem, todos esses valores serviram como verdadeiro motor para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas aí parece que a coisa degringolou feio nos últimos tempos. O que nós temos visto na atualidade é uma total inversão do sentido original da responsabilidade intergeracional que caracterizou o típico núcleo familiar que conhecemos. Isso não apenas na civilização ocidental, é importante frisar. Muito disso se deve, naturalmente, a uma notável perda de maturidade, algo bastante perceptível em uma quantidade cada vez maior de pessoas, com destaque especial para aqueles jovens adultos que, beirando os 30 anos, ainda se comportam como adolescentes. Aliás, eu já falei sobre esse tema no meu vídeo de nome Qual é o Grande Problema da Juventude?, disponível aí no card. Com a perda da maturidade, perde-se também o sentido de uma responsabilidade por sua própria vida e pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Tal como crianças, as pessoas hoje em dia querem receber garantias de segurança de quem quer que seja, justamente para não ter que arcar com as responsabilidades sobre as consequências de suas ações. Inclusive, eu abordei brevemente esse assunto no meu vídeo de nome Será que as pessoas querem mesmo ser livres?, que poderá ser acessado aí no card. Essa é a semente da desestabilização da típica estrutura familiar, alicerce básico da nossa sociedade como um todo. E como eu sempre digo aqui no canal, quando os alicerces de uma sociedade são enfraquecidos, bem, o resultado tende a ser desastroso. A responsabilidade intergeracional como sustentadora da família é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque essa responsabilidade gera um senso de pertencimento, que é muito importante para o ser humano. Você não precisa ir muito longe para conhecer pessoas que se sentem completamente deslocadas de tudo, sentimento que, em muitos casos, é causado pela falta de estrutura em seu núcleo familiar, pois famílias em que todos se percebem responsáveis uns pelos outros tendem a ser mais unidas e estruturadas, e seus membros tendem a se sentir parte de um todo este que, por consequência, eles sentem necessidade de defender das ameaças externas. Em segundo lugar, o senso de responsabilidade geracional é responsável por grande parte do acúmulo de riqueza que nossa sociedade experimentou nos últimos séculos. O já citado desejo de deixar alguma herança para os filhos foi responsável por gerar verdadeiras fortunas ao longo de gerações. E pequenas empresas familiares, tocadas por pais e filhos, cresceram até se tornar grandes corporações, elevando ao status de milionários vários descendentes daqueles pioneiros
que se sacrificaram para construir algum patrimônio. Muito da riqueza da nossa civilização foi criada graças ao sacrifício de pais e mães que se entregaram em vida para constituir uma sólida base financeira para seus filhos. E essa é uma das características mais belas de uma família, o desejo que seus membros possuem de se sacrificarem uns pelos outros. E em terceiro lugar, eu, um libertário conservador, não poderia deixar de citar o fato de que famílias estruturadas e com genuína preocupação intergeracional são muito bem blindadas contra a interferência do Estado. Membros de uma família que tem preocupação e interesse mútuos dificilmente aceitarão terceirizar a criação dos pequenos para o Estado, e também dificilmente permitirão que os velhos sejam tratados de acordo com os caprichos do governo. Essas famílias, inclusive, muito provavelmente se posicionarão contra qualquer tipo de imposto sobre herança e fortunas, justamente por reconhecerem tanto as fortunas criadas em vida quanto aquelas herdadas como direitos naturais das famílias e que, portanto, devem ficar o mais longe possível das garras do Estado. E bem, é por isso que o Estado não gosta nada do interesse intergeracional presente nas famílias estruturadas. E sim, esse é o principal ponto deste vídeo. O Estado, de forma deliberada, num contínuo esforço realizado por décadas a fio, trabalhou para desestruturar as famílias, eliminando gradualmente o senso de preocupação e de cuidado mútuo entre as gerações dentro de uma família, assumindo para si próprio uma responsabilidade que antes pertencia aos indivíduos, alegando, é claro, um suposto interesse social, algo que nós libertários sabemos bem que não existe. Na verdade, como tudo o que vem do Estado, o que os governos querem é simplesmente exercer maior controle sobre a vida de todos nós. Como eu mencionei no início deste vídeo, os casos de interesse e cuidado entre gerações de uma mesma família são bastante conhecidos. Começando pelos filhos. Historicamente, eles sempre trabalharam em sua vida adulta para dar algum conforto para seus pais, que afinal de contas, os sustentaram durante toda a infância. Embora sempre existissem os filhos ingratos e desnaturados, o fato é que um grande percentual de homens e mulheres sempre valorizaram o sacrifício realizado por seus pais quando mais jovens. E a ideia de retribuir esse sacrifício, amparando os pais na velhice, sempre foi vista como algo digno, como uma virtude dos bons filhos. Filho, ampara a velhice de teu pai e não lhe causes desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele e não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida. Eis que, porém, o Estado tomou para si a responsabilidade sobre os velhos das famílias, através de algo chamado Previdência Social, sobre o qual eu falei em um vídeo recente aqui do meu canal, e que, adivinhe só, você poderá acessar clicando aí no card. Agora, uma vez que o Estado concede a aposentadoria para os velhinhos, muitos filhos já não se sentem na necessidade de amparar os seus pais. Tirar dinheiro do próprio bolso e sacrificar um pouco os próprios luxo e conforto são coisas que ficaram no passado. Agora, basta deixar tudo por conta do papai Estado, e os velhos poderão se virar com as merrecas distribuídas pelo INSS. Muito confortável, você não acha? Os pais, por sua vez, não precisam se preocupar tanto assim com seus filhos. Afinal de contas, o papai Estado distribui creches e escolas por todos os cantos, e os pais podem utilizá-las muito confortavelmente como depósitos de crianças, largando os pequenos por várias horas por dia nesses antros de doutrinação, para que essas horas restantes possam ser gastas como bem entenderem. Sim, muitos irão aproveitar para trabalhar, mas uma fração não desprezível dos pais e mães que conseguiram se livrar dos pirralhos irão curtir umas horas de farra e descanso. E se as crianças forem transformadas em pequenos estatistas progressistas nesses centros de doutrinação marxista paulo-freiriana, o que importa? O importante é se livrar dos fedelhos e curtir a vida sem responsabilidade. Obrigado, papai Estado, por cuidar de nossas crianças por nós. E aí vem uma amálgama de todas essas perversões, a mais danosa das influências estatais na estrutura familiar e também aquela que é mais difícil de ser percebida e que, portanto, exigirá um argumento um pouco mais aprofundado. Retomo o meu ponto de vista de que, no passado, a regra é que os indivíduos adultos de uma família abrissem mão de parte de seus rendimentos para cuidar das outras gerações de seu núcleo familiar, seja gastando dinheiro com seus filhos e com sua criação, seja poupando para o seu futuro, seja tendo despesas com seus pais em sua velhice. Essa é a lógica natural das famílias, que surgiu espontaneamente em nossa sociedade. As gerações atuais se sacrificam em favor tanto das gerações anteriores, que agora são velhas,
quanto especialmente das futuras gerações. Tenho menos conforto hoje para que meus filhos vivam melhor amanhã. Me diga, esse é ou não é um pensamento extremamente virtuoso? Pois bem, eis que o Estado mais uma vez vem para perverter essa lógica. Afinal, nós vivemos no Ocidente, e o modelo estatal mais amado por estas bandas é o famigerado estado de bem-estar social, aquele socialismo soft, vestido como uma fantasia democrática e que tomou conta não só dos órgãos do governo, mas também do coração e das mentes do gado. Esse estado paternalista promete entregar tudo aquilo que o povão pedir: educação, saúde, segurança, transporte, moradia, aposentadoria, comida, enfim, tudo o que as pessoas pedirem, o papai Estado dará. E não, nós sabemos bem que o Estado não banca essa farra toda apenas com os impostos tirados das outras pessoas. O Estado banca todos esses direitos, especialmente com impressão de dinheiro e com emissão de dívida pública. E como bem sabemos, ambas as fontes de financiamento impactam significativamente sobre as futuras gerações. Claro que nós pagamos o preço da inflação atual, oriunda da impressão de dinheiro realizada há pouco tempo atrás, mas é ao longo de décadas que a deterioração do poder de compra da moeda estatal se fará sentir mais, especialmente sobre as poupanças que estão sendo preparadas para as próximas gerações. Além disso, a dívida pública precisará ser paga em algum momento, e por alguém, não por nós que hoje usufruímos das benesses de sua emissão, mas sim pelas futuras gerações, por todos aqueles que ainda nem nasceram. Veja a tragédia dessa perversão. Se no passado as pessoas se sacrificavam para dar um futuro melhor para seus filhos, hoje as pessoas sacrificam o futuro de seus filhos para ter uma vida melhor e mais agradável. O estado de bem-estar social venceu a batalha pela alma das famílias, e com suas falsas promessas de conforto e de direitos, ele conseguiu fazer os pais comprometerem o futuro de seus filhos, prejudicando seriamente aquele que sempre foi o elo mais importante do núcleo familiar, o amor dos pais pelos filhos, capaz de chegar às últimas consequências. De forma dissimulada, num belo disfarce de vontade democrática social, o Estado fez com que os pais de uma família votassem contra os filhos das outras, e no fim das contas, todos os lares saíram perdendo. E é claro, o Estado saiu muito mais forte. Eis, meus amados, a tragédia familiar de nossos tempos. A preocupação intergeracional que cimentou a estrutura de nossa sociedade não mais existe, e uma geração quer apenas levar vantagem em cima da outra. Enquanto esse quadro não for revertido, não haverá esperança para nosso tempo. Enquanto esse ciclo vicioso não for rompido, não haverá legítimo futuro para nossas famílias. E enquanto a fantasia do estado de bem-estar social não for abandonada, cedendo seu lugar novamente para a realidade da dureza da vida humana, que requer sacrifícios e renúncias, nossa sociedade se tornará cada vez mais imatura e mais dependente das migalhas estatais. Não tenha dúvidas a respeito de algo que eu nunca cansarei de repetir. A sobrevivência de nossa sociedade ocidental passa, obrigatoriamente, pelo resgate de nossas famílias.